Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda parte da aula de operadores condicionais, né? Testando as condicionais no Python. Nessa aula a gente vai ver como fazer comparações múltiplas, testes múltiplos, né? Ah, professor, mas a gente não já viu isso na aula passada? A gente não já viu que pode colocar um if dentro de outro if, por exemplo? Ou eu posso usar vários ifs, ou ifs e elifs, né? Tem várias dessas estruturas. Sim, mas em alguns momentos você vai querer, você pode precisar, num único if, testar mais de uma coisa. E é isso que a gente vai ver nessa aula, a usar os chamados operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles são... A gente usa eles no dia a dia também, na verdade. São os operadores AND, que é o nosso I, e o operador OR, que é o OU. Né? Então, AND é I, OR é OU. Também temos, ainda que vamos usar menos esse daqui, mas também temos o operador NOT, que é um operador de negação. A gente vai entender cada um deles, tá? Então, o que a gente vai usar mais é o AND, que é o I, o OR, que é o OU, e o NOT a gente usa geralmente menos, que é o de negação. Pois bem, quando eu tenho até o momento, o que a gente viu? A gente viu, vamos colocar aqui que x é igual a 2, a gente viu as condicionais somente com um teste, né? Cada um. Então, if x menor do que 10, print x é menor do que 10, tá? Ou seja, então aqui, né, x, eu disse que x vale 2, então o teste foi verdadeiro, que x foi menor do que 10, e esse print aconteceu. Então aqui a gente só está testando uma coisa, a gente só está fazendo uma verificação. Mas em alguns momentos a gente pode querer testar mais de uma coisa. Por exemplo, e se eu quisesse saber se x está dentro de um intervalo? Dentro de um intervalo, por exemplo. Se eu quisesse saber se x está dentro do intervalo entre 0 e 10. Eu quero saber se x é um número entre 0 e 10. Como é que eu faria isso? Né? Aqui são dois testes que eu quero fazer no mesmo if. É uma comparação múltipla. Eu quero saber se ele é maior do que 0 e né? Olha o operador lógico aí, e menor do que 10 ao mesmo tempo. Né? Bem, antes de chegar aí, vamos usar esses operadores lógicos aqui, né? Então eu vou dizer x é igual a 5, por exemplo, tá? Então x recebe o valor de 5 aqui. Esses operadores lógicos eu uso da seguinte forma: eu faço uma comparação, como a gente já vem fazendo até agora, né? Então eu faço um teste, x maior que 0, mas eu quero fazer um outro teste ao mesmo tempo. Então eu junto esses testes usando os operadores, que nesse caso aqui vai ser o AND. Ou seja, o que é que essa linha diz? Diz o seguinte: teste se x é maior que 0 e teste se x é menor do que 10. X maior do que 0 e x menor do que 10. Esse é o teste que eu quero fazer. Então, x ele é ao mesmo tempo maior do que 0 e menor do que 10. Vamos ver isso? Se eu executar, o resultado foi true, verdadeiro, né? X vale 5, então ele é maior do que 0 e ele é menor do que 10, tá? Então, gente,
O operador AND, o resultado disso tudo vai ser verdadeiro se todos os testes forem verdadeiros. Então, esse primeiro teste foi verdadeiro, esse segundo teste foi verdadeiro, então o resultado final foi verdadeiro. Se qualquer um dos testes for falso, o resultado final vai ser falso. Então, se esse teste for falso ou esse teste for falso, o resultado final vai ser falso. Quer ver? Vou colocar que x é igual a 15. X recebe 15, né? Eu vou executar e olha o resultado. Falso, né? Por que foi falso? X, o primeiro teste, x maior que 0. Isso é verdadeiro? É verdadeiro, porque x vale 15, né? Então, x é maior do que 0, verdadeiro. Mas eu quero testar também se x é menor do que 10. Menor do que 10. Nesse caso é falso, porque x vale 15, então aqui é falso. Como eu estou usando o operador AND, ele só é verdadeiro se todos os testes forem verdadeiros. Aqui eu tive um teste falso, então o resultado final foi falso. Tá? Então, é assim que eu uso o operador AND. Eu vou conectando os testes e o resultado vai ser verdadeiro se todos forem verdadeiros. Se somente um for falso, o teste já é falso. O resultado final, né? O resultado final do teste já é falso. Tá? Então, se eu colocar aqui x menos 2, por exemplo. Se eu colocar x recebe menos 2 e executar isso, deu resultado falso. Por quê? Porque x maior que 0, que é o primeiro teste, foi falso. Então aqui o resultado geral já é falso, né? X menor do que 10 é verdadeiro, porque menos 2 é menor do que 10, né? Mas como esse primeiro teste foi falso, o resultado final é falso. Tá? Então lembrando, quando eu uso o operador AND, que é o I, o resultado final só é verdadeiro se os dois testes forem verdadeiros. Então, x tiver valor de 7, por exemplo. O primeiro teste é verdadeiro e o segundo teste é verdadeiro também. Então, nesse caso, o resultado final é verdadeiro. Eu falei 2, né? Mas na verdade eu não estou limitado a 2 testes, não. Eu posso fazer quantos testes eu quiser. Basta ir colocando aqui, ó, AND, e eu coloco mais um teste. Eu coloco AND e mais outro teste, AND. Então aqui eu posso ir testando várias coisas ao mesmo tempo, tudo nesse mesmo momento, tá? E o resultado final só vai ser verdadeiro se tudo isso for verdadeiro. O resultado final só vai ser verdadeiro se tudo isso for verdadeiro, tá? Esse é o operador AND. Vamos ver ele aqui junto do if, como é que funciona. Funciona assim, ó. Vamos testar então que eu tenho um pH. Eu estou falando que eu tenho uma variável aqui de pH que tem um valor de 7.1 e eu quero saber se esse pH está dentro da faixa ideal, que eu vou considerar aqui de 6,5 a 7,5, e eu quero dar uma mensagem na tela, né? pH da água de cultivo, no caso. Então como é que eu faço isso? Eu faço assim: se, né, if pH for maior do que 6,5 e pH for menor do que 7,5, print seu pH está na faixa ideal. Então olha que interessante. Eu tenho essa variável aqui pH e eu estou fazendo uma condicional com ela, que é o if, mas eu estou testando duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou testando se o pH é maior do que 7,5 e se ele é menor, aliás, se ele é maior do que 6,5 e se ele é menor do que 7,5. Se as duas coisas forem verdade, o if
vai ser executado. Se essas duas coisas forem verdade, o if vai ser executado. Então vamos lá? Já executou aqui, ó. Seu pH está na faixa ideal. Então acabou de ser executado, porque os dois testes foram verdadeiros. Sempre lembrem disso. Quando eu uso o AND, eu preciso que todos os testes sejam verdadeiros, para o resultado final ser verdadeiro também. E se um deles for falso, vamos supor aqui, ó, eu coloco um pH de 5. Um pH de 5. Executo. Não apareceu nada. Não apareceu nada. Por quê? Vamos lá. Vamos fazer os testes. pH é maior do que 6,5? Falso. Falso. pH é menor do que 7,5? Verdadeiro, porque pH vale 5. Então é menor do que 7,5, né? Então eu tive aqui um teste falso e um teste verdadeiro. Como eu estou usando o AND, o resultado final é falso, tá? Porque o AND, ele precisa que tudo seja verdadeiro para que o resultado final seja verdadeiro. Tudo bem? Se eu quisesse que aparecesse aqui uma mensagem dizendo que o pH está fora da faixa, né? Eu posso fazer isso usando um else. Assim, se esse teste, se o resultado final desses dois testes aqui for falso, o else vai ser executado, né? Então, seu pH está fora da faixa ideal. pH de 5 aqui, vou executar. Olha só o que apareceu. Seu pH está fora da faixa ideal. Ficou melhor agora, né? Então eu testei se o pH estava dentro dessa faixa, maior que 6,5 e menor do que 7,5. Se isso for falso, ele vai me dizer que o pH está fora da faixa ideal. Eu também posso fazer isso com mais de uma variável, tá? Não é, aqui eu usei pH nos dois testes, mas eu posso fazer usar variáveis diferentes. Por exemplo, se eu tenho oxigênio dissolvido e eu vou dar um valor de 6,5 e eu tenho temperatura que eu vou dar um valor de 19, vamos supor que eu quero testar se as condições da água estão ok, estão boas. Se as condições da água estão boas para o cultivo de uma determinada espécie, né? Eu quero testar isso com o oxigênio dissolvido da água e com a temperatura da água, né? Como é que eu faço isso? Eu vou colocar um if, né? Então, if, aí vamos supor, o teste que eu vou fazer, o primeiro vai ser se o oxigênio está maior que 5. Para as condições estarem boas da água, o oxigênio tem que estar maior do que 5. E a temperatura tem que estar maior do que 22. E a temperatura tem que estar maior do que 22. Nesse caso, eu vou dar o print de boas condições de água. Então, de novo, são dois testes que eu estou fazendo aqui, mas eu estou usando variáveis diferentes. O primeiro teste é com oxigênio e o segundo teste é com a temperatura. Se eles dois tiverem resultado verdadeiro, o resultado final vai ser verdadeiro também. Então vamos executar isso aqui, ó, e ver o que acontece. Não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada. Por quê? Porque o oxigênio, vamos fazer os testes. O oxigênio foi maior do que 5? O oxigênio maior que 5? Verdadeiro, foi maior do que 5, né? Porque vale 6,5. Temperatura foi maior do que 22? Opa, aqui foi falso. Aqui foi falso, né? Nossa temperatura aqui é 19. Então, quando eu estou usando o AND, eu preciso que os dois valores, todos os testes sejam verdadeiros, para o resultado final ser verdadeiro. Aqui, como eu tive um resultado falso, o resultado final vai ser falso. Tá? Então, por quê? Porque eu preciso que não adianta a água estar com um oxigênio muito bom, se ela tiver com oxigênio bom, mas a temperatura está errada, está muito frio, por exemplo. A temperatura está muito baixa. Não adianta, não vou ter um cultivo adequado. Então eu preciso que as duas coisas sejam verdadeiras para eu ter boas condições de água, nesse nosso exemplo. Tá? Mas claro, como eu falo, é sempre bom
você deixar o seu algoritmo completo, assim, informando tudo que ele tem que informar. Então aqui, por exemplo, não apareceu print nenhum. Então a pessoa fica olhando e não sabe o que aconteceu porque não apareceu print nenhum, né? Então vamos colocar um else aqui, né? Else de algo está errado. Ou seja, se o resultado final desse if aqui for falso, o resultado final desses testes aqui for falso, ele vai executar o else. E ele vai me dizer que algo está errado. E é algo por quê? Porque se esse primeiro teste do oxigênio for falso, ele vai executar o else. Se esse segundo teste aqui da temperatura for falso, ele vai executar o else, né? Então lembra, quando eu estou usando o end, se qualquer teste for falso, o resultado final já é falso, né? E aí ele vai executar o else. Vamos rodar de novo isso aqui, ó. Agora sim apareceu a mensagem: algo está errado, né? Por quê? Porque nesse caso aqui é a temperatura que deu o resultado falso. Bem, vamos colocar a temperatura dentro de um padrão legal. Vou colocar aqui 20, vou colocar 28, né? Vou colocar 28 graus. E eu vou executar. Agora sim eu tenho boas condições de água. Porque o primeiro teste foi verdadeiro e o segundo teste foi verdadeiro também. Então, se os dois foram verdadeiros, o resultado final é verdadeiro. Bem, então esse é o uso do AND. Então, nós temos também o operador OR, né, que é o OU, operador lógico OU. Vamos ver como é que funciona ele, né? Esse operador, vocês têm que ficar em mente a diferença de um para o outro, né? Então vamos supor que chamar Y, diz aqui Y vale 32. E vamos fazer nossos testes aqui. Y menor que 40 ou OR Y maior do que 120. Então, Y menor que 40 ou Y maior do que 120. Então, assim como a gente estava fazendo agora, eu estou testando duas coisas. Se Y é menor que 40 ou se Y é maior do que 120. Qual que é a diferença do OU para o AND? No AND, eu preciso que todos os testes sejam verdadeiros para o resultado final ser verdadeiro. No OR, eu só preciso que um teste seja verdadeiro para que o resultado final seja verdadeiro, tá? Então, se um for verdadeiro, o resultado final já é verdadeiro. Vamos ver isso aqui? Deixa eu executar essa célula. Eu tenho um valor true, verdadeiro. Então, por quê? O primeiro teste, y menor do que 40, verdadeiro. Segundo teste, y maior do que 120, falso. Mas, como um foi verdadeiro, então o resultado final já é verdadeiro, tá? Então essa aqui é a diferença primordial do AND e o OR. O OR só precisa que um teste seja verdadeiro para o resultado final ser verdadeiro. Então assim, se eu mudar também o que eu colocar aqui y vale 157 e executar isso aqui, eu vou ter um resultado final também de verdadeiro. Porque o primeiro teste foi falso, mas o segundo teste foi verdadeiro. Ah, mas é claro que tem o caso também onde os dois testes são falsos, né? Olha só o que acontece. Nesse caso, se y vale 77, o primeiro teste é falso, porque se y é menor que 40, e o segundo teste é falso também. Então, nesse caso, eu tenho que é falso, né? O resultado final é falso. Então vamos ver como a gente usa esse contexto do OR dentro de um if, né? Dentro de uma condicional. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho a minha produção acontecendo
E eu tenho dois motivos para fazer despesca. Primeiro é se tiver gente para comprar. E segundo é se já tiver na hora, basicamente, né? Então, por exemplo, assim, se ainda não está no... Se eu programei o cultivo para 6 meses e ainda não chegou em 6 meses, mas antes disso já tem gente querendo comprar, então eu já posso fazer a despesca para, se eu quiser vender para essa pessoa, né? Então vamos considerar esse contexto, certo? Então, o contexto eu tenho a despesca e eu tenho um comprador. A despesca e o comprador. Então, se tiver na hora da despesca, eu vou despescar. Se tiver comprador, eu vou despescar também, porque eu vou vender para ele. Tá? Então, veja só que aqui é uma situação de ou um ou outro. Se o peixe chegar na hora, no momento da despesca, passou lá os 6 meses de cultivo, que seja, se ele chegar nesse tempo, é a hora da despesca, então eu vou despescar. Mas, ou se aparecer algum comprador em algum momento, eu vou despescar também. Então veja aqui que é um caso que eu estou usando o ou, né? Se chegar na época da despesca ou aparecer um comprador, eu vou despescar. Então como é que a gente faz isso? Vamos considerar aqui que eu tenho essa variável despesca, que eu estou colocando que ela é N, que é não. Né? Não está na hora da despesca. E a minha variável comprador, que é não também. Ou seja, não tem ninguém querendo comprar nesse momento. Então, não está na hora da despesca e nem tem ninguém querendo comprar nesse momento. Beleza. Então, vamos fazer nossa condicional aqui. Como é que a gente constrói ela? Da seguinte forma. If, né? Se a despesca for sim, ou seja, tiver na hora da despesca, ou comprador for sim, tiver alguém querendo comprar, eu vou exibir a mensagem hora de vender o peixe, né? Então vamos lá, vamos analisar essa minha condicional. Se tiver na hora da despesca, ou seja, sim, se tiver sim, tiver na hora da despesca, ou tiver comprador, se o comprador for sim, eu vou exibir essa mensagem hora de vender o peixe, tá certo? Vamos ver isso aqui? Olha só, nessa nossa situação aqui, ó, despesca é não e comprador é não. Vamos rodar isso. Executei. Não aconteceu nada, né? Por quê? Porque esse primeiro teste foi falso e esse segundo teste foi falso também, né? Então, nesse caso, o resultado final é falso. E aí, não é executado isso aqui, né? Mas, o que é que a gente usa para fazer alguma coisa quando o resultado do if é falso? A gente usa o else. Eu vou usar aqui também o else. Eu vou dizer aqui, melhor aguardar. É a mensagem que eu estou passando aqui. Então vou executar novamente, só para aparecer agora. Pronto, agora apareceu o print, ó, melhor aguardar. Ou seja, se o despesca, se não tiver na hora da despesca e não tiver comprador, é melhor aguardar. É melhor aguardar, tá? Então, esse teste primeiro foi falso. Esse segundo teste foi falso também. Então, ele não executa o que está dentro do if, ele executa o que está dentro do else, né? Já que o resultado final do if foi falso. Então, ele vem para cá para o else. E ele imprime melhor aguardar. Bacana. Agora vamos testar, né? E se tiver na época da despesca? Eu vou colocar S aqui, ó. Se tiver na época da despesca, coloquei um S. Vamos executar? Opa, agora foi hora de vender o peixe. Olha só que interessante. Então, como agora a despesca, esse teste aqui é verdadeiro, ó, despesca é igual a S? Sim, verdadeiro, verdadeiro, né? O resultado final desse teste aqui, desse if, é verdadeiro, né? Porque eu estou usando o OR. Então, quando eu uso o OR,
Se um teste for verdadeiro, o resultado final já é verdadeiro. Nesse caso aqui, despesca, verdadeiro. Comprador é igual a S? Não, é falso, né? Mas, como a despesca foi igual a S, ele me disse que é hora de vender o peixe. Tá? Então, e vamos agora à situação inversa. Se despesca for N e comprador for S, ou seja, não está na hora de despescar, mas tem gente querendo comprar naquele jeito mesmo, né? Tem gente querendo comprar, então tem comprador naquele momento. Vamos executar isso aqui? Hora de vender o peixe. Me deu o mesmo print. Por quê? Porque o resultado desse if aqui foi verdadeiro. E por que foi verdadeiro? Simplesmente porque o resultado desse teste, comprador igual a S, foi verdadeiro, né? Porque existe comprador sim. Então, é assim que a gente usa o OR, tá, gente? Claro que a gente também pode usar o OR com valores numéricos, né? Vamos considerar, por exemplo, uma temperatura de 25, né? Uma temperatura de 25 graus. Eu sei o seguinte, que se a temperatura estiver muito alta, isso não é bom para o cultivo. E se ela estiver muito baixa, também não é bom, né? Então, vamos colocar isso dentro de uma condicional. Olha só. Se a temperatura for menor do que 20, ou que é o OR, né? A temperatura for maior do que 32, eu vou informar para o usuário que a sua temperatura, no caso do ambiente de cultivo, né, está fora do ideal. É isso, né? Então, olha só, a minha temperatura aqui que eu coloquei é 25, né? E a minha condicional é, se a temperatura for menor do que 20 ou a temperatura for maior do que 32, ele vai me dizer que a temperatura está fora do ideal, né? Então esse é um caso muito bom para eu usar o OR, ou, né? Por quê? Porque se tiver abaixo de 20, já está ruim a situação, dependendo da espécie, claramente, né? E se tiver abaixo de 32, também já está ruim a situação, está muito quente, né? Então, muito frio é ruim, muito quente vai ser ruim também, nesse nosso exemplo aqui, tá? Então, ou um ou outro vai ser uma situação ruim. Então aqui eu uso o OR. Vamos executar isso aqui? Não apareceu nada, né? Não apareceu nada. Como assim? Por quê? Minha temperatura é de 25, né? Então vamos fazer os testes. A temperatura é menor que 20? Falso. Não é menor que 20. A temperatura é maior do que 32? Falso também. Ela não é maior que 32, né? Então, como deu dois testes falsos, o resultado final foi falso. E quando o resultado final é falso, o que é que eu posso usar para executar algo nessa hora? O else, né? O resultado final do if foi falso, eu uso o else para executar alguma coisa, que eu vou colocar o print aqui, sua temperatura está ok. Por que eu estou colocando esse print aqui, né? Porque se a temperatura não for menor que 20, nem for maior do que 32, quer dizer que ela está no meio, tá entre 20 e entre 32. Então é um valor ok, bom para esse nosso exemplo aqui, tá? Vamos executar de novo? Agora sim, sua temperatura está ok, né? Por quê? Porque ela está entre 20 e 32. Mas se minha temperatura por algum motivo cair para 19 graus, né? Vou executar isso aqui. Opa, aqui ele já me deu a mensagem: sua temperatura está fora do ideal. Por que isso? Porque a temperatura, vamos fazer o primeiro teste, temperatura menor do que 20, verdadeiro, né? Então aqui o resultado final já vai ser verdadeiro, né? Porque quando a gente usa o OR, se um resultado for verdadeiro, o resultado final vai ser verdadeiro também. Então, se já foi verdadeiro, quer dizer que ele já vai executar esse print aqui nesse momento, tá? E claro que a gente pode combinar textos e números também, né? E temos o operador que eu falei que existia, né? Que é o operador
not. O operador not, ele serve para inverter. Ele serve para inverter o resultado. Se o resultado for verdadeiro, o operador not vai transformar ele em falso. Se o resultado for falso, o operador not vai transformar ele em verdadeiro. Corriqueiramente a gente não utiliza tanto, não vai utilizar tanto esse operador, mas precisamos conhecê-lo, né? Então vamos imaginar que eu tenho essa variável e, que tem o valor de lambari. Se eu colocar aqui, ó, o teste é igual a lambari, opa, errei aqui, né? É só um igual, estou atribuindo. Pronto. Então é igual a lambari, o resultado é verdadeiro, né? Então tem o valor de lambari. Beleza. Aí veja o que acontece quando eu coloco o not aqui na frente, ó. Not. Coloquei o not aqui na frente. Eu executei. Agora ó, o resultado foi falso, né? O resultado foi falso. Ou seja, o not, ele simplesmente inverte o resultado. Se for verdadeiro, ele é transformado em falso. Se foi falso, ele é transformado em verdadeiro. E eu também posso fazer isso com números, né? Então, se eu tenho que z vale 33 e eu faço o teste se z é maior do que 0, se eu executar isso daqui, eu vou ter um resultado de verdadeiro. Se eu colocar o not, ele vai transformar esse resultado em falso, né? Então, o not ele é um operador muito útil em casos específicos, né? Que quando a gente for trabalhar com esse tipo de coisa, a gente vai voltar para usar o not. Mas, como eu falei, a gente não utiliza ele tanto quanto os outros, né? O operador AND e o operador OR. Eles, sim, a gente utiliza bastante. Então, com isso a gente encerra essa nossa parte 2 da aula de condicionais. E lembrando, é necessário que vocês pratiquem todos os dias. Pratica um pouquinho, não precisa passar o dia inteiro. Pratica um pouquinho todo dia, vai ser muito eficiente no seu aprendizado, tá? Então, mudem os valores, mudem os algoritmos, tira uma coisa de lugar, bota em outro. Mesmo que vai aparecendo erros, mas você vai consertando. E qualquer dúvida, eu fico à disposição. Beleza? Então, até a próxima aula.